Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night está no ar. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Nos sigam. Hoje a gente trouxe mais uma pessoa que talvez possa nos dar alguma direção sobre tudo que está acontecendo no mundo. Enfim, já apresentamos o nosso convidado de hoje. Eu sou Cristiano Borges Franco, uma honra, um prazer estar trocando ideia com vocês aqui. E você, meu caro amigo, parceiro, produtor deste programa, Felipe Guedes da Luz, como está? Salve, salve, querido. Tudo bem? Vendo aí, começando a semana com mais um bate-papo fantástico aí, que acho que um cara que talvez vai nos dar uma luz, uma chave, para mim, que é essencial para a inovação no país. Muito bom. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje que é pura inspiração. Confesso que quando eu comecei a estudar futurismo, futurologia, o site dele era um lugar que a gente ia lá buscar informação, a gente ia beber da curadoria desse cara. O site era, e é ainda, porque existe, o Futuro Exponencial, e a pessoa que alimentava esse site, o dono desse site, nada mais nada menos que Bernardo Azevedo de Souza. Como é que tá, Bernardo? Fala, Cristiano. Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, trocando muita informação, muita figurinha, muita experiência. E vai ser um prazer em poder dialogar aí sobre o que nós quisermos, né? Então, deixando a conversa aí nos conduzir. Deixa eu só fazer uma ressalva, que é Bernardo de Azevedo e Souza. É isso, né, B? É isso mesmo, nome composto, né? Eu gostaria que fosse um nome mais simples, né? Mas a gente tem que seguir com o nome que tem, né? B para os íntimos. B. Na verdade, eu nunca havia chamado ele de B, mas é que o nome dele é tão lindo e meu filho é Bernardo e eu chamo ele de B e saiu esse B. Alguém te chama de B, Bernardo? Já chamaram, né? Hoje em dia, não, ninguém, né? Mas teve um momento que sim. É muito legal. Bora lá, o Bernardo, que é advogado, empreendedor, autor, palestrante, professor. E o tema da nossa conversa hoje, basicamente, pelo menos a gente vai começar com esse tema, e é um tema relativamente novo, e ele vai poder nos contar tudo sobre esse tema, que é o do campo do direito, campo da advocacia, que é o legal design e visual law, e também law techs. É isso mesmo, Bernardo? O que é legal design, visual law e law techs? A gente já pode imaginar, né? Assim como tem as fintechs, tem as edutechs, as law techs. Conta pra gente um pouquinho disso aí, Bernardo. Depois a gente vai falar dos teus livros também. Mas, assim, é um tema relativamente novo, pelo menos para nós brasileiros. Conta aí. Não, sem dúvida, são temas novos, né? O direito, assim, está passando por uma grande transformação, né? Essa transformação já vinha acontecendo antes da pandemia, né? Para ter uma ideia, nesse tema das Lautecs, tem hoje uma associação que se chama B2L, Associação Brasileira de Lautecs e Legaltecs, que é hoje a empresa que reúne e mapeia todas as empresas, né, e startups que oferecem soluções tecnológicas para o setor jurídico. E nós tivemos um crescimento aí, Cris, de 300% em 2 anos, 2017 para 2019, e agora com a pandemia isso se potencializou ainda mais. Então essas Lautecs e Legaltecs são empresas que estão hoje oferecendo soluções tecnológicas para sua advocacia, departamentos jurídicos, algumas para o judiciário, e buscam de inúmeras formas, né, auxiliar os advogados na execução das suas tarefas, os departamentos jurídicos, né, iniciativas também para o judiciário, para auxiliar a forma como os serviços judiciais são prestados. Então, sem dúvida, é um momento bem importante assim para quem está vivendo o mercado jurídico, é que a gente sempre viu o direito como uma área refratária às novas tecnologias, à inovação, e agora, mais do que nunca, né, potencializado pela pandemia, a gente percebe uma maior abertura, né, para esses temas. Então, entre esses temas, as Lautecs, as Legaltecs, que aqui no Brasil são sinônimos, né, a gente usa ambas as expressões para dizer a mesma coisa, que seria, né, como tu falaste ali, equivalente às fintechs, né, no ramo do bancário e as edtechs no ramo educacional. Tá, e no teu caso, e basicamente, no teu caso, então, tu tem duas law techs, vamos dizer assim, né, que é a View 3D e a Vila. É isso mesmo? Que trabalham com legal design e visual law. Isso. A View 3D entraria como uma Lautec, a Vila acredito que já seja mais uma empresa mesmo, né? Não entraria como uma startup.
E a Futurítica é uma EdTech, né? A Futurítica é uma EdTech que ela se conecta também com as Voltecs, porque tem o mesmo eixo, né, do direito, o eixo jurídico, mas é uma empresa de educação, né? Startup de educação que a gente tem trabalhado. E sobre legal design e visual law, são temas também que estão crescendo cada vez mais do país. Basicamente, hoje, os advogados, profissionais de direito como um todo, estão buscando inserir o design, né, na seara jurídica, inserir as técnicas de design, princípios de design. Então, desde o design thinking propriamente dito, né, a técnica que nós já conhecemos muito bem, tu mesmo já conhece muito bem essa técnica, já realizou muitas atividades com ela, mas também a parte do design centrado no ser humano, então, utilizando, por exemplo, novas soluções para aprimorar os serviços jurídicos, e também a parte de utilização de recursos visuais em documentos jurídicos. Então, hoje, para dar um exemplo, os advogados já estão utilizando ícones, gráficos, infográficos, fluxogramas nas suas petições para melhorar a persuasão em relação ao magistrado, para que o magistrado compreenda melhor as teses defensivas, os argumentos que estão sendo apresentados. Então, é um novo universo da comunicação jurídica que a gente está experimentando, né? E eu tenho acompanhado de perto esse tema. Inclusive, agora publiquei, né, neste ano uma obra aí sobre visual law, né, que traz ali uma coletânea de artigos com outros profissionais para trazer vários olhares possíveis desse tema. Muito bom. O livro é Visual Law, esse é o nome do livro, né? Você e a Ingrid, isso que escreveram o livro? Isso, Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito. A gente traz ali uma obra que reúne vários artigos, né, de profissionais diversos, e cada um faz uma conexão, né? Direito penal, direito empresarial, direito civil, então os vários diálogos possíveis em relação a esse tema. E a obra está toda colorida, né? Toda colorida, e ela é repleta de situações gráficas, então a pessoa tem realmente uma leitura aprimorada, né? E antes de cada artigo nós colocamos uma folha de rosto que traz ali informações como áreas coordenadas daquele artigo, principais habilidades que vão ser desenvolvidas na leitura, né? Palavras-chave, tudo para que o leitor tenha a melhor experiência possível. Isso que a gente procurou fazer, uma obra diferente no mercado e não mais do mesmo, né? Em relação à coletânea que a gente vê muito por aí, né? Bernardo, e tu nota que os nossos advogados e juízes, e enfim, as pessoas envolvidas nesse universo aí do direito, elas estão abertas a esse tipo de apresentação dos processos, que até então eram textos gigantescos, né? Laudas, pautas, eu não sei nem como é que fala, qual é o termo correto, e agora essa coisa da imagem tem tido uma boa abertura, as pessoas estão assim interessadas nesse tema? Já Dessa tem forma? lugares, já tem lugares que já estão sendo feitos dessa forma. Sem dúvida, está tendo uma abertura muito bacana, Felipe e Cris, nesse sentido, porque assim, até o ano passado eu coordenei a primeira pesquisa nacional sobre esse tema e nós indagamos 147 magistrados e magistrados federais. Então, nós aplicamos um questionário, né, um survey. Essa pesquisa contou com magistrados de todas as unidades, todos os estados, melhor dizendo, né, e responderam, né, num dos questionamentos responderam que o uso de elementos visuais facilita a análise das petições, né, com uma ressalva, desde que usados com moderação. Ou seja, eles sugerem que se o advogado utilizar isso com excesso, né, uma petição muito poluída, um carnaval de cores, né, uma confusão, isso pode prejudicar a compreensão. Agora, por outro lado, se utilizado corretamente, ou seja, de forma pontual, né, cirúrgica, quando necessário, isso vai facilitar a compreensão. Então, um ponto importante, a nossa pesquisa foi divulgada esse ano, ela já vem hoje sendo bastante veiculada, né, por conta de ser a primeira pesquisa que investigou esse tema, e nós estamos agora analisando a magistratura estadual. Ano passado foi a magistratura federal, e esse ano a estadual, e nós devemos entregar aí talvez em setembro, outubro, já esse levantamento completo também, para que a gente possa estabelecer um comparativo. Mas de uma forma bem geral, assim, temos recebido muita abertura e os juízes estão simpatizando com essa nova comunicação jurídica. Coisa boa. Tu sabe que agora você falando, eu me lembrei de uma história, acho que até a gente já conversou sobre essa história, se tornou viral, assim, pelo menos, eu acho que uns 5 anos atrás, que não me recordo se foi, acho que foi um advogado que colocou numa petição uma receita de bolo lá no meio da petição, enorme, né? Várias páginas,
para provar a tese de que ninguém lia esse documento, ou que ele era lido de uma maneira, enfim, uma leitura dinâmica. Tu te recorda dessa história, Bernardo? Eu lembro disso. Eu não lembro que ano que foi, mas eu recordo essa receita de bolo. E até foi muito divulgado depois, né? Acabou que, na prática, ele queria que o magistrado lesse, e, de fato, o magistrado leu, né? Acabou lendo a receita de bolo que ele colocou, porque ele queria chamar a atenção do magistrado, e conseguiu, no caso. E acabou Sim. sendo veiculado de forma negativa também para ele, né? Exato. Tá, mas é verdade. Eu acho que já tem uns 5 anos isso, pelo menos, se não mais. Mas então essa coisa da imagem veio meio que para reduzir também essa quantidade de texto, para deixar a leitura mais fluida e de fácil entendimento? Sim, na verdade nós temos dois campos assim que se conectam, né, Cris? Nós temos assim o Visual Law, que seria essa utilização dos recursos visuais em documentos, com petições, contratos, termos de uso, política de privacidade, né, enfim, vários documentos jurídicos diversos. E também nós temos, de outro lado, esse tema que se chama Plain Language, né, que seria, traduzindo, linguagem simples, que é uma outra área que tem já mais de 50 anos nos Estados Unidos, que busca justamente reduzir as expressões e jargões, né, o juridiquês. Então, um movimento internacional que já está ganhando espaço aqui no Brasil, que busca eliminar expressões que são muitas vezes não fazem sentido, cansativas, enfadonhas. Então, nós temos esses dois lados, né, da moeda. Então, de um lado, o Visual Law, que busca inserir os recursos visuais, e de outro, o Plain Language. Então, alguns tribunais aqui no Brasil, por exemplo, vou te dar um exemplo, o TCE de Santa Catarina, já está com um programa de linguagem simples. Estão buscando inserir isso nos documentos oficiais, né, nos ofícios que eles estão veiculando por lá, para que o público compreenda melhor as informações, para que os jurisdicionados compreendam, para que os próprios envolvidos compreendam tudo o que está acontecendo. Então, é um momento bem, assim, diferente. Para quem está experimentando direito hoje, isso não se via lá em 2017, quando a gente estava estudando, né, o futurismo, né, 2017, Sim. 2016. Não se falava nisso. Hoje, por outro lado, está ganhando cada vez mais espaço esses dois temas. O Visual Law começou a ganhar espaço em 2019, para cá, e o Plain Language, sobretudo, a partir do ano passado. A gente está vendo esses dois temas transformando a comunicação jurídica, e eu estou bem assim empolgado e ansioso para ver o que vai acontecer nos próximos anos. Bueno, mas isso no Brasil, mas nos Estados Unidos, então, essa temática já está habitando lá o universo do direito há mais tempo. Sim, já está há mais tempo. Inclusive, eles têm lá o Plain Writing Act de 2010, que é uma lei federal que institui isso para que o governo, né, as agências governamentais coloquem essas técnicas na sua comunicação. Então, já tem mais tempo, mais cancha, né, desse tema, e aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando, né, os primeiros passos dessas novas técnicas. Mas, Bernardo, como é que tu começou a se conectar com isso? Ver essa, não dá para dizer, a oportunidade aí de começar a ver essa aproximação, né, esse avanço aí do contexto do direito, que realmente... Bom, eu pego um contrato, a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com um advogado para me traduzir, me ajudar a identificar qual é o capítulo, o parágrafo aqui onde eu tenho que prestar atenção, o que é enrolação e dá um medo de assinar, aí dá um medo. Como é que foi contigo? Quando é que tu começou a olhar isso com outros olhos, para dizer assim, e tanto que tu escreveu um livro aí? Na verdade, Felipe, assim, toda a minha formação no direito, eu sempre conectei assim o direito, inovação e tecnologia. Sempre foi meu recorte de pesquisa. Né? Então, por exemplo, lá em 2008, eu fiz meu TCC sobre criminalidade informática. Então, pesquisando internet, crimes, conexão. Né? Então, foi meu objeto de pesquisa. No mestrado, eu fiz o meu mestrado sobre monitoramento eletrônico de presos. Então, aquelas tornozeleiras eletrônicas dos presos. Então, sempre conectando essa parte, né, da tecnologia. E o que aconteceu ali a partir de 2017, que eu comecei a tomar conhecimento do futurismo, comecei a estudar mais, eu comecei a inserir esse olhar prospectivo também na minha atuação, né? Pensando o que pode vir a acontecer, quais são as técnicas que podem vir a ser executadas, né? Então, comecei a pensar mais sobre o futuro e pensando sempre o que pode vir assim em relação a novas técnicas. E daí, nesse campo do Visual Law, eu me lembro que eu tomei conhecimento em 2019, que eu vi uma petição com essas técnicas, e eu me lembrei de uma petição que eu tinha feito em 2014, né, que tinha incorporado de algum modo essas técnicas, que só para contar o caso rapidinho, mas era um processo
que envolvia um crime ambiental. Na verdade, o cliente tinha assim ido numa roda de canto de aves e ele pegou uma ave e ficou para ele, uma ave que não poderia ficar. E ele acabou sendo preso por conta disso, por causa de uma ave que era, em tese, ameaçada de extinção. Ele ficou 3 dias preso no antigo presídio central. E eu acabei daí atuando para o cara nesse processo. E eu me lembro na apelação criminal, no segundo grau, do TRF4, eu juntei, assim, para a minha tese de absolvição, eu juntei um cadastro internacional de aves silvestres. Então, eu juntei a foto das aves no processo. E me lembro que na tribuna, ali no momento que eu fiz a sessão oral, o desembargador falou assim, me elogiou pela iniciativa, por eu ter trazido aquilo no processo. Isso acabou facilitando a compreensão do magistrado, que me elogiou e concedeu, né, o pedido que eu tinha feito para o meu cliente. Então, esse é um caso que eu tinha feito já uma petição com isso, e acabou surtindo efeito nas técnicas de GeoLog, e comecei a me aprofundar. Quando eu vi em 2019 uma outra petição assim com esse tipo de técnica, eu comecei a estudar mais o tema, eu vi que tinha um nome para isso, né? A gente pensava só, colocar imagens na petição, não tinha um nome. Quando a gente dá um nome, né, à área, ao campo, nós conseguimos até saber que existe um estudo sobre aquilo, e também que existem outras técnicas que a gente pode aprender. Então, foi isso que me motivou a avançar mais. Então, eu comecei, Felipe, a escrever mais sobre isso, pesquisar mais. E os textos que eu escrevi em 2019, hoje, se tu digita o termo Visual, tu vai cair naturalmente no meu site, não o primeiro artigo, o segundo da lista. E isso acabou me colocando como uma referência nesse tema, né? Apesar de são só 2 anos de estudo sobre isso, mas acabou me colocando como um ar de referência em relação a esse tema, e hoje eu estou aproveitando nesse sentido, né? Buscando cada vez mais aprimorar isso, né? As técnicas, os ensinamentos sobre isso, e tenho trabalhado diversos ramos aí que dialogam com essa seara. A saber, o Bernardo tem um site, então a gente vai colocar aqui na descrição deste áudio, para que vocês possam depois ir lá conectar com as ideias do Bernardo, com o material que ele produz, né, que é bernardodeazevedo.com. Tu tens também um canal no Instagram, também tem Instagram, mas no Telegram, onde tu informa, né, o pessoal sempre sobre as tuas iniciativas e as iniciativas relacionadas a Visual Law e as Lawtechs e tudo mais, essa pauta da nossa conversa aqui. Então, quem tiver interesse, né, acessa o site do Bernardo, se inscreve no canal do Telegram dele, que é bem bacana, sempre notícias atualizadas e fresquinhas sobre o tema. E ali no site do Bernardo, eu estou vendo aqui os 5 livros que ele tem publicado, e todos eles com esse viés de tecnologia, pelo menos nos títulos aqui, né, Bernardo? Esse primeiro que tu citou, né, o monitoramento eletrônico como medida alternativa à prisão preventiva. Depois tem aqui Ciências Criminais em Debate, Perspectivas Interdisciplinares. Aí esse que fala especificamente de tecnologia, né, Direito, Tecnologia e Práticas Punitivas. Depois Democracia em Sistema Penal, ou E-Sistema Penal. E esse último, então, Visual Law. Pô, o senhor tá grandão, hein? 5 livros, que espetáculo. Já plantou uma árvore, que é mais que falta. A árvore já plantei. Eu plantei quando morava em Igrejinha, em 92. Que tal? Esse eu vi. que eu Ei, Bernardo. Só falta o filho agora. Aí, eu falto só o livro. Cara, e Brasil, quão longe nós estamos aí de uma inovação no direito, dessa conexão da tecnologia no mundo do direito? Tem abertura, tem espaço para isso também? Tem abertura e bastante, né, Felipe? A gente começa, assim, a mergulhar no estudo desses temas, e eu mesmo me lembro, Cris, no Futuro Exponencial, quando a gente está todo dia pesquisando sobre o futuro, a gente acaba ficando sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive desde as iniciativas de exploração espacial, né, as novidades quentinhas, o que está acontecendo, até questões lá, enfim, de energia eólica que vão ser úteis de alguma forma para nós. Mas agora eu estou, assim, diariamente pesquisando ou em contato com pessoas que estão inovando aí no setor jurídico, então eu tenho visto de perto muita coisa boa acontecendo. Então, só para dar um exemplo aqui, o Poder Judiciário hoje,
ele está agora cada vez mais investindo em laboratórios de inovação. Nesses últimos 2 anos, 2019 para cá, esse número se intensificou. Nós temos aí, só no passado, mais de 10 laboratórios lançados pelo Poder Judiciário. E agora o ministro Fux, que é o atual presidente aí do STF, do CNJ, ele lançou agora há poucos dias uma resolução também incentivando, né, que os tribunais criem, então, laboratórios de inovação. Esses laboratórios são os mais diversos, alguns são espaços físicos, outros espaços virtuais, né, como a gente está conversando aqui, no ambiente virtual, mas que criam, né, soluções, ferramentas que vão auxiliar no dia a dia, né, na rotina dos servidores, dos magistrados do Poder Judiciário. Então, nós temos essa abertura, né, no sentido de inovação, e também o Judiciário está investindo em inteligência artificial. Nós temos aí mais de 30 projetos já em execução, então, nos vários estados. Alguns estão focados em organizar os processos, alguns estão focados em elaborar minutas das decisões. Então, cada iniciativa busca solucionar uma dor, um problema daquela respectiva unidade judiciária, e tem sido realmente positivo, né? Nós estamos vendo aí num cenário, talvez nos próximos meses ou anos, no qual já vai vir pronta a ementa para o magistrado, né? Ou mesmo um rascunho do voto, e o magistrado vai dizer, olha, acato ou não acato, né? Eu vejo, assim, um futuro possível, né? Mas que, claro, o magistrado sempre vai ter o poder final, né? A decisão final vai ser dele, ele não vai simplesmente deixar o algoritmo tomar a decisão e dar ok, dar um enter, né? No meu entender, sempre vai ter uma análise do magistrado, ainda que seja um parecer de um algoritmo, né? Ou seja, uma sugestão de voto para o magistrado acatar ou não. Assim como então, tudo isso está acontecendo. Assim como é na medicina também, né, Bernardo? A gente nota assim que já existem bancos de dados aí, inteligência artificial, que trazem informação sobre doenças para o médico e que auxiliam no diagnóstico, até mesmo na opção de tratamento. E se notou que o índice de assertividade não é maior da inteligência artificial ou do médico, mas é maior quando os dois trabalham juntos. Eu acho que a mesma lógica vale para o direito também, então, pelo que tu conta. Sim, somando forças, né? Eu acho que faz muito sentido somar forças. E eu me recordo que tinha uma iniciativa, não sei se... eu sei que da IBM para a saúde, né, de mapear, principalmente na área do câncer, né, de pesquisar. Da IBM fez um convênio com vários centros de pesquisa do câncer para poder alimentar essa inteligência artificial, para poder alimentar esse banco de dados, para que depois ela pudesse subsidiar, então, médicos de todo mundo sobre a doença. E existem iniciativas desse tipo também no campo do direito? Claro que as leis são diferentes, mudam de país para país, né? Mas existe alguma coisa relacionada a isso? Ainda não temos, né? Nós estamos, assim, no momento embrionário, por assim dizer, da inteligência artificial. Ainda é a inteligência artificial fraca, aquela na classificação que se convencionou, né? Então, de inteligência artificial fraca, mas mesmo a fraca já é capaz de fazer muito, né? Uhum. Então, nós temos algumas iniciativas em andamento, né? Muita coisa sendo construída, e eu acho que é questão de tempo até que a gente veja uma profundidade maior, né? Dessa capacidade da inteligência artificial. Mas eu vejo, assim, com bons olhos, né, as iniciativas, e sempre, claro, tendo cuidado de regulamentar bem, de estabelecer diretrizes, para que a gente não deixe também no piloto automático e eventualmente sofra prejuízo por conta desse desleixo, vamos dizer assim, esses cuidados, né? Pois é, e aí eu penso que essa pesquisa de inteligência artificial, essa temática toda está muito relacionada às universidades também. Tu é um professor também, né? Eu penso que do direito. E o quanto isso está avançando nas universidades, Bernardo? A disciplina, né, de visual law, a questão da tecnologia, né? Porque me parece assim, claro, tem um movimento enorme no Brasil, tu relatou aqui para a gente agora, do próprio Superior Tribunal, mas o quanto as universidades estão atentas a isso? Em termos de graduação, muito pouco, né? A gente não vê esses temas sendo inseridos na graduação, mas sim, assim, de uma forma eletiva, né? Disciplinas eletivas. Mas como obrigatória, eu não tenho conhecimento ainda de algum currículo que tenha incorporado, por exemplo, Visual Law, inteligência artificial e outros temas nesse sentido. Agora, na pós-graduação, se vê muito. Então, eu mesmo estou coordenando uma pós-graduação que já tem
esses temas, tipo inteligência artificial, geológico design, no currículo, né? Então, já incorporando também profissionais que trazem esse olhar. Eu sei de algumas outras pós-graduações que têm focado nisso, mas é só no campo da pós-graduação mesmo. Na graduação, que seria o ideal mesmo, já inserir esse tema desde cedo para que o estudante compreenda esse mercado, né, de novas possibilidades, está cada vez crescendo mais. Né? No meu entender, deveria ser inserido também na graduação, mas ainda não é o que se vê no momento, né, Cris? Sim. Eu vejo muito pelo lado daqui a pouco, do próprio empreendedorismo, né? Que daí tu olha oportunidades aí para depois investigar a tecnologia como uma possível solução, né? Mas daí não é só no direito, é várias outras faculdades que para mim falham em não ter esse tipo de disciplina ou olhar para. A Futurídica vem para compensar um pouco para ocupar um pouco esse espaço que não é utilizado pela universidade. Conta para a gente um pouquinho a história da Futurídica. A Futurídica, ela surgiu, né, vamos dizer assim, desse interesse cada vez maior pelo futuro, né, que a gente começa a estudar ali em 2016, 2017, nos conhecemos ali naquela época, Sim. eventos, né, troca de experiências, e esse tema acaba ficando, né, na nossa mente, no nosso olhar, e a gente quer, de muitas formas, combinar esse olhar prospectivo, né, para dentro do direito. Então, foi uma proposta, assim, ousada que eu e o Felipe fizemos, né, o Felipe Moreira de Oliveira, que é meu sócio, a gente criou a Futurídica, pensando em discutir cada vez mais o futuro e conectando com o direito, e a ideia é justamente preparar os profissionais e estudantes para o futuro. Então, a gente traz ali técnicas de foresight, a gente traz disciplinas que podem auxiliar o profissional, e, claro, é uma aposta ousada, porque o profissional de direito geralmente está pensando no presente, né? A preocupação no momento presente é pagar o boleto do mês. Então, claro, a gente está ainda validando, né, a ideia, o produto, o MVP, porque a gente não sabe se realmente o mercado vai aderir a essa ideia. A gente mesmo vê essa dificuldade, às vezes, né, Cris, em alguns profissionais que oferecem cursos de foresight, futurismo, que é a dificuldade que é realmente vender esse produto, porque envolve, né, uma mudança, muitas vezes, cultural, de, olha, esse tema é importante que você entenda sobre isso desde já, e alguns profissionais entendem que não é o momento, né, que o momento seria depois, então preferem algum curso que vai resolver uma dor instantânea, que vai ajudar no dia seguinte, e não algo que vai ser usado daqui 5, 10 anos. Uhum. Esse movimento acontece nas empresas também de outras áreas, a gente trabalha com isso, e até a gente cunhou um termo, né, que chama inovação exploratória, para poder falar de futuros com as organizações, principalmente alertá-las da necessidade, da importância de pensar futuros, para que quando o futuro chegar não pegue a empresa de calças na mão. Então, e a gente nota que pelo menos nos 2 últimos anos, Bernardo, o pessoal tem se atentado mais para essa temática e procurado mais saber sobre isso e construir seus planos de médio e longo prazo também. O próprio Fórum Econômico Mundial tem falado muito também sobre literacia de futuros, a própria Unesco, e da necessidade das empresas se prepararem e conhecerem sobre isso, se alfabetizarem na linguagem dos futuros. A pandemia acho que trouxe também esse debate para o agora, né, dessa importância da gente pensar futuros, da gente se antecipar, e na minha ótica, assim, a inovação, inclusive, mora nesse lugar, né, nesse lugar dos futuros, né, nesse lugar das coisas que não existem, e por isso fundamental. E aí vale para todos os profissionais, eu acho que os advogados principalmente, né? Então, nossa ideia é justamente, né, inserir esse tema, né, Cris, aqui no campo jurídico, e fazer com que os profissionais possam se inocular, né, como a vacina do Covid-19, né? Hoje eu tomei minha vacina, inclusive, tomei a primeira dose. Parabéns. Que legal. Então, da mesma forma que a gente se inocula tomando uma vacina, né, para, enfim, inibir a doença, a gente vai se inocular, né, em relação a isso, para desenvolver um olhar prospectivo e ter mais sucesso, mais chance de êxito no futuro. Então, é isso que se propõe, né, esse olhar prospectivo, que a gente acredita muito nesse tema, que pode ter muito sentido, né, e vai ser muito eficaz para profissionais que compreendem isso e possam desde já se preparar para o amanhã. Muito Mas, bom. Bernardo, assim como todo o contexto empresarial, do mundo dos negócios, enfim, no mercado, quando a gente está falando de inovação, trazendo algo novo, a gente tem algumas barreiras.
Algumas pessoas que gostam de manter aquilo que já vem fazendo, né? A tradicional zona de conforto ali, que estão mexendo agora no que ele acha que está certo ou, né, não tem porquê. Também tem esse tipo de barreira aí, né? No direito, principalmente trazendo esses conceitos novos ou jeitos novos de fazer. Essa barreira a gente enfrenta também. Eu, inclusive, tenho feito muitas palestras sobre visual law, né, no escritório de advocacia e departamentos jurídicos, buscando criar essa transformação, né? Claro que é um trabalho de formiguinha, ela começa aos poucos. Então, geralmente, se começa com uma palestra para todo o pessoal, né, para toda a equipe deles, né, dos escritórios ou departamentos jurídicos, para que eles tenham uma dimensão sobre esse tema, né, vendo a seriedade que é. Não se trata de colocar figurinhas na petição. Isso é um reducionismo em relação a esse assunto que é tão importante. A gente tem estudos sérios, várias pesquisas que indicam que recursos visuais facilitam a compreensão e retenção das informações, que elementos visuais fazem com que as pessoas compreendam melhor o que está sendo apresentado, né? Basta ver hoje nos filmes, né? O impacto que tem as imagens, o visual, né? Que nos faz compreender muitas vezes mais que um texto propriamente dito, né? Então, todos esses assuntos, esses temas vêm sendo incorporados também e na rotina dos profissionais, eles estão agora ao pouco compreendendo. Então, o que eu tenho feito é dar essas palestras para escritórios, né, departamentos jurídicos, como forma de criar ali uma semente, né, para que eles compreendam isso. E o passo seguinte, eles começam a verificar realmente o potencial e começam daí desde criar uma área específica de legal design e visual law. Então, só para dar um exemplo, tem escritórios que já têm um departamento específico sobre isso. Então, ou contratam freelancers para fazer as atividades, ou montam, né, uma equipe com profissionais mesclados, advogados e designers, para realmente pensar desde a experiência do usuário, no momento que o cliente chega no site do escritório de advocacia, por exemplo, o que ele enxerga lá no site, tem algum botão que ele vai clicar, tem um chatbot que vai se comunicar com ele, desde este momento pré-contratual, né? No caso, ele não é nenhum lead ainda, ele está ainda navegando, tateando o site, até o momento que ele assina o contrato. Quais etapas que vão acontecer depois? Então, pensando na experiência do usuário, aumentando a transparência, né? Ou seja, após o contrato, o que vai acontecer? Então, eu posso montar hoje um contrato totalmente visual, para que ele compreenda as etapas, o fluxo pós-contratual. Então, isso eu já consigo fazer com o Visual Law. E aumenta a transparência em relação ao cliente e a segurança do contrato. Então, são novas técnicas que vêm sendo utilizadas e realmente tem muito espaço para inovar aqui no setor jurídico e na advocacia também como um todo. Muito legal. Eu estava olhando ali nas notícias que tu publica no Telegram, que está lá no teu site também, que tu foi jurado de um hackathon de legal, né? Dessa coisa é o Global Legal Hackathon, né? Então, assim, ó, Felipe, a galera já está aí fazendo hackathon, desafio. Que desafios vieram, velho? Ou melhor, que soluções foram premiadas lá? O que tu te recorda? Acho que foi recente, né? Foi ano passado ou foi esse ano? Ano passado eu participei do Global Legal Hackathon, que é um evento que acontece simultaneamente em vários países, né? Eu participei da edição aqui em Porto Alegre e é uma experiência incrível, assim, né, pessoal? A gente fica 3 dias, né? É uma sexta, um sábado e um domingo. Mas aí tu foi como participante. Isso, foi como participante. Tá. E agora esse novo como jurado, mas como participante, então fiquei 3 dias, né, dialogando, aprendendo, né? A gente criou fizemos uma empresa focada até em visual law na época, né? Legal. A gente fez ali uma startup. Não ganhamos, né? Ficamos ali em quarto colocado, quinto colocado. Não deu certo ali, mas foi uma experiência muito rica. E agora... Mas, desculpa, te interromper, mas assim, terceiro, quarto lugar, mas era um hackathon global, é isso? Não, era de Porto Alegre, devia ter 9, 10 equipes. Era só daqui. Entendi que era todo Sim, mundo. mas é simultâneo, né? Entendi. Daí, à medida que as equipes vão avançando, elas vão competindo depois em São Paulo. Legal. E depois tem uma final, acho que era em Londres. Uau, entendi. Então, vai evoluindo etapas, né? Então, no Global Legal Hackathon, eu participei, né, como participante mesmo, colocando a mão na massa. E agora, há poucos dias, eu participei do Hackaliode CNJ, que daí eu participei como jurado. Então, eu gosto de relatar a experiência, porque eu tive, tanto como participante como jurado, né, os dois olhares. E confesso que eu gostei ainda mais de participar como participante mesmo. Achei mais legal, assim, a dinâmica. Claro, toda vida. A gente mergulha muito mais, né, no
no assunto, nos temas, né? Mas como geral também é bacana, eu vi vários projetos, né? Eles focaram ali nas ODS, né, da ONU, então tinha soluções assim muito focadas em direito ambiental, em desmatamentos, né, queimadas, tecnologias que podem auxiliar para resolver esses problemas. Então foi mais o foco assim dos trabalhos que a gente analisou. E tinha trabalhos incríveis, né, projetos bem desenvolvidos. E agora não sei se o pessoal vai querer avançar disso, né? Sim. Tinha bastante gente nesse que tu participou, não como jurado, na verdade, no anterior, pessoas do direito mesmo participando. Tinha, a maioria era do direito e uma minoria, assim, eram de outras áreas. Até a gente teve dificuldade em colocar um programador ali no nosso time, né, para fazer ali, e conseguimos, né? Achamos um programador bom, que era até eu acho que ele era do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Ele conseguiu fazer ali um MVP e colocamos para rodar lá no momento do pitch, inclusive, um dashboard funcional ali com o manuseio das ferramentas. Em 2019, se eu não me engano, o pessoal da Startup Weekend fez um evento só sobre direito também, só Legal Tech, alguma coisa assim, lá no IMED. Foi o Startup Weekend. Tá rolando muito disso também ou não, Bernardo? Agora na pandemia eu só vi assim uma edição online, né, que aconteceu. E acho que não teve a mesma divulgação, a mesma repercussão que teve o evento presencial. Até não chegou até mim, assim, essa edição online, né? A repercussão que teve no evento presencial, que realmente foi muito, muito divulgado, né? Realmente. E foi no IMED também, Cris, foi no IMED. No IMED, né? Velho, falamos da Futurídica e eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente da View 3D Studio. O que é View 3D Studio? Que é um outro negócio teu. Como é que ela apoia aí o pessoal do direito? O que faz a View 3D Studio? O nome já meio que já explica, né? Sugere. Mas já sugere. Não, bacana. A View 3D Studio é uma empresa especializada em animação 3D para o universo jurídico, né? Que nós temos feito muito, assim, e esse tema dialoga claramente com o Visual Law, mas além das possibilidades que hoje tem dos elementos visuais nas petições, né? Também nós temos esse universo das animações 3D como uma forma de melhorar ainda mais a exposição dos argumentos. Então, vamos imaginar no tribunal do júri, por exemplo. O advogado criminalista que está ali no tribunal do júri, ele quer capturar mais a atenção dos jurados, ele quer criar uma empatia ainda maior. Então, ele pode, além da exposição dos argumentos dele, da gesticulação que eles fazem muito bem, ele também pode apresentar uma animação 3D, um videozinho, mostrando como aconteceu o crime, a partir da perspectiva da vítima, a partir da perspectiva do acusado, para que os jurados tenham uma compreensão maior do que aconteceu. Né? Então, a gente está hoje com muitos casos no júri. Então, são advogados que querem mostrar a perspectiva da vítima. Vamos pensar assim, um acidente de trânsito que acabou resultando na morte de alguém. Né? É um exemplo que dá para usar. Até na área civil dá para usar isso aí como forma de responsabilidade de indenização. Né? E no júri, se usa muito para mostrar assim, a dinâmica do crime, como aconteceu o crime, quem foi o autor, como é que aconteceu, os fatos que antecederam, né, o crime, né? E essa tecnologia tem sendo utilizada bastante, inclusive foi no caso do Nardoni, não sei se vocês recordam, teve aquela animação que saiu do Fantástico até, né? Acho que é 2008, se eu não me engano. Teve também agora no caso da Elise Matsunaga, no caso Yoki, tem até a série agora na Netflix que tá passando. Eles até mostram o momento que eles fizeram ali uma animação 3D. Então, a animação 3D vem nesse sentido, porque existem momentos que, por melhor que seja o texto mais bem apresentado, mais bem argumentado, ele não dá conta de ilustrar aquilo que aconteceu. Então, aí que entra a animação 3D, para ser um auxílio, né, para o advogado, para que ele consiga expor cada vez melhor a sua tese jurídica. Muito bom, muito bom. E aí, a gente falou já de duas empresas, né? Fala um pouquinho para a gente da Vila, né? Vila Visual Law Studio. São todas empresas que se complementam, né? Nessa lógica, né, de educação, a comunicação, a comunicação. O Visual Law ele entra muito aí, né? A própria, enfim. E essa outra Vila? A Vila é uma agência especializada em Visual Law, né? Que hoje faz
a aplicação das técnicas de design em documentos jurídicos. Então, basicamente, ali, os escritórios de advocacia, departamentos jurídicos nos procuram para remodular certos documentos, né, que para eles fazem sentido. Por exemplo, então, contratos que estão hoje confusos para os seus clientes, comunicação nas redes sociais, muitas vezes querem fazer um termo de condições de uso, algum documento do tipo políticas de privacidade. Então, hoje é possível, né, por meio do design, das técnicas de design gráfico e design da informação, melhorar a exposição das informações, né? A forma como a informação é apresentada, melhor dizendo. Então, a gente pode trazer hoje materiais como guias informativos para clientes, então, estabelecendo um maior diálogo com os clientes. Até mesmo agora, no pós-pandemia, muitos advogados faziam aquelas cartilhas visuais para que os clientes entendessem os direitos nesse momento pós-pandemia. Então, a forma de realizar esse trabalho dá para montar materiais como esse. Então, tem aplicações diversas, tem contratos, termos de uso, política de privacidade, dá para usar em petições, né? E, sem dúvida, a gente percebe uma mudança, né, no sentido de apresentação do texto. Então, um texto que é muitas vezes cansativo, as pessoas não querem ler. O próprio termo de uso, né, é um documento que ninguém quer ler. Até tem um caso recente de um designer, acho que não lembro qual país da Europa, mas que ele fez uma exposição, ele pegou os 4 principais termos de uso das empresas de tecnologia e ele coloca na parede, assim, começando na parede, e daí desce até o meio do chão, assim, para dizer quão grande é esse documento que ninguém quer ler. Né? Então, agora as empresas estão focando nisso, ou seja, vamos mudar a apresentação desse documento, vamos fazer de uma forma que o cliente queira ler, de fato, esse documento. Então, aí que entra o Visualó. E a Vila é focada nessa etapa. Então, remodelar os documentos jurídicos, fazer uma nova apresentação. Nós também temos o braço acadêmico, que é o Vila Academy, que hoje eu coordeno, que é especializado no ensino disso, né? Ou seja, ensinar técnicas, ferramentas que possam auxiliar os profissionais. Então, nós temos cursos no Judiciário, né, TRF3, TJDFT, TJRS, o Ministério Público também do RS, nós estamos com vários cursos acontecendo, e essas turmas a gente está tendo muitos feedback positivos, e cada curso desses, Cris e Felipe, a gente faz um projeto em conjunto com os alunos. Os alunos montam um projeto em colaboração, eles podem, então, selecionar um documento que eles acham que está confuso de entender, que não está muito claro. A gente faz um novo design desse documento em colaboração com eles. E o resultado final fica incrível, né? Os alunos gostam muito e já saem usando aí no dia seguinte, né? É muito bacana. Que demais, velho, que demais. Eles têm aulas com tipo de quê aí? De design, de storytelling? Não sei, fiquei curioso agora, tá? O que tem no curso? O curso ele é bem amplo, né? Então tem uma parte mais conceitual, explicando o Visualó, as origens, mostrando alguns casos mundo afora, também aqui no Brasil. Daí depois tem aula de linguagem jurídica e plain language, que entra esse tema que eu estava falando para vocês mais cedo. Depois tem uma aula só sobre projetos, né? Como desenvolver um projeto de Visualó, as etapas, o que pode fazer para apresentar melhor o documento. E depois tem aula de design, né? Ou seja, princípios do design, né? Então, questões como alinhamento, repetição, contraste, esse tipo de assunto é ensinado. Né? Também técnicas de design que vão ser utilizadas nos documentos. Então, é um curso bem completo, assim, que mostra, para quem nunca teve conhecimento sobre esse tema, realmente sai transformado, porque realmente são muitos conceitos novos. E o advogado, né, o estudante de direito que mergulha nesse assunto, ele se surpreende, porque é tudo diferente do que a gente está acostumado a aprender na faculdade. Então, é algo bem novo mesmo. A gente percebe um movimento das grandes empresas, Bernardo. Primeiro, assim, da necessidade de inovar, de transformar os seus processos, os seus modelos de negócio, muitas vezes. E aquela coisa, não dou conta, minha estrutura já é grande, já é pesado, tenho políticas, normas, daí a dificuldade de inovar acaba que se torna muito grande, se torna pesado demais. E aí vai lá para a lógica da spin-off, ou até mesmo da contratação de uma startup para dar uma solução para aquele problema que ela não consegue enfrentar. Eu sei que tu também mapeou e tem lá no teu site uma série de legal techs, né, que oferece diversos tipos de solução. As empresas grandes têm essa dificuldade nas suas áreas jurídicas e buscam as legal techs de alguma forma? Sim, as legal techs, elas vêm ajudando de inúmeras formas, né? Então, até se for ver o radar da B2L, né, que eu tinha mencionado mais cedo,
ali reúnem, o radar reúne várias categorias de Lautex hoje no Brasil. Então, nós temos a categoria, por exemplo, automação de documentos, a categoria de ODRs, que são as resoluções de plataformas de resolução de conflitos online. Temos a categoria de analítica e geometria, a categoria de redes sociais, né, e redes de profissionais. Então, são várias categorias. Cada startup ali se dedica a resolver uma dor. Eu, particularmente, gosto muito, uma categoria favorita minha é aquela analítica de geometria, que são hoje ferramentas que trabalham com dados e permitem aos profissionais da advocacia, sobretudo, tomar decisões melhores, né? Ou seja, nós vamos aliar a nossa expertise, nosso conhecimento, nosso know-how técnico, jurídico, com os dados para que a gente consiga tomar decisões melhores. Então, só para dar um exemplo, o que a gente consegue já fazer hoje com essas plataformas? Algumas geometrias que tem no mercado, eu consigo, por exemplo, inserir ali o número do processo e a plataforma já vai me dar um cenário do tipo, caiu com esse juiz que decide dessa forma tais casos. Então, por conta das informações que tu me lançou aqui na plataforma, tem tantos por cento de chance de ganhar ou perder essa ação. Então, isso já é possível saber hoje pelas plataformas existentes de geometria. Né? Também eu consigo saber quais juízes decidem mais por procedência, mais por improcedência, quais homologam mais acordos, quais dão mais liminares. Eu consigo fazer comparativos entre juízes, consigo fazer comparativos entre advogados. Então, é um mundo de possibilidades. Né? Essas plataformas já existem, não é nada Estados Unidos, nada norte-americano, já é aqui no Brasil. Só que tem muita gente que desconhece, né, essas possibilidades. Então, quando às vezes eu falava em 2019, antes da pandemia, olha, essa plataforma faz isso, aquilo, o pessoal surpreende, assim, olha, isso aqui é Brasil mesmo? E quanto que eu preciso pagar para ter acesso nessa ferramenta? E a gente vê ferramentas que custam uma assinatura de um serviço de streaming para fazer um comparativo. Então, tem muitas possibilidades, né, um mercado bem amplo, e eu sempre sugiro, pessoal, comecem vendo ali o radar do B2L, naveguem por aquelas categorias, ou vão lá no meu site que eu entrevistei mais de 60 empresas já. Eu já entrevistei essas empresas, que elas relatam as funcionalidades, as ferramentas, o que elas estão fazendo. Realmente, são muitas possibilidades e os escritórios já estão procurando isso. Os escritórios de advocacia estão procurando, os departamentos jurídicos, porque a gente tem um diferencial, né, Cris? No momento que o escritório A tem uma ferramenta de geometria, o escritório B não tem a ferramenta de geometria, o A vai ter mais chance, né, de estimação, ele vai ter mais possibilidades até de tomar a decisão. Eu sei quais os caminhos possíveis, né? Então, no momento que eu sei que o juiz decide de tal forma e tende a decidir de tal forma, eu consigo já me nortear se eu vou para a esfera judicial ou vou para a esfera extrajudicial. Sim. Então, eu já consigo vislumbrar, assim, até fazendo aqui um exercício de futurismo, né? Eu até brinco aqui, só fazendo um gancho com o futurismo, que o advogado, ele é, de certa modo, um futurista, porque no momento que o cliente chega no nosso escritório, ele fica nos perguntando questões que nos exigem um juízo de previsibilidade. Ele pergunta, por exemplo, doutor, quanto tempo vai levar essa ação? Eu corro risco de perder esse processo? Né? Eu vou ganhar essa ação, doutor? Então, nesse momento, a gente tem que fazer um juízo aqui de previsibilidade, a gente tem que antecipar cenários futuros. Né? Então, no momento que eu consigo fazer isso com o meu know-how, minha expertise, meu conhecimento com os dados, eu consigo ser um advogado melhor, consigo ser mais assertivo na minha atividade. O advogado precisa se preocupar com o fim do advogado ou não? Boa pergunta. Eu acredito que não. Esse tema é bem bacana, Cris, porque assim, tem muito burburinho e também, né, muito, assim, um terrorismo em relação a esse tema, né? Então, por exemplo, quando eu estava em 2016, no inteligência artificial, eu pensava já sobre isso, sobre a possibilidade da substituição das máquinas, né? Enfim, eu estudei muito sobre isso e eu encontrei uma fundamentação que eu me sinto mais à vontade para fundamentar isso, né, Cris? Que, ou seja, é pensar a advocacia como um conjunto de atividades e não como uma profissão inteira. Por que isso? Porque esses estudos do futuro, assim, que estudam sobre o futuro do trabalho, eles sempre partem de uma perspectiva de profissões inteiras e não das atividades dessa profissão. Então, eles vão dizer assim que o advogado corre risco de ser eliminado por tal percentual. Mas o advogado tem várias funções, né? Sim. Então, por exemplo, fazer a petição, uma função, fazer uma audiência a outra, atender o cliente a outra. E cada atividade exige, algumas são repetitivas e rotineiras,
e outras exigem altos níveis de interação social. Então, as atividades que são repetitivas e rotineiras, essas eu vou delegar para as máquinas. Né? Vamos pensar, pesquisa de jurisprudência. Por que eu vou fazer isso se eu posso uma máquina fazer isso por mim? Exato. Agora, uma audiência, eu exijo do advogado assim, resposta rápida, de bate pronto, eu preciso pensar rápido, preciso dar uma resposta, saber como lidar com aquela situação. Como é que nós vamos automatizar isso? Né? Isso não tem como. Então, eu vejo assim, sob a perspectiva de tarefas, eu vejo que não tem como substituir a advocacia. Né? O advogado sempre vai ser fundamental, porque a maioria das atividades que ele desempenha hoje não são rotineiras e repetitivas, né? Ou seja, exigem altos níveis de interação social e criatividade. Eu já estava me imaginando em 2050, precisando de um advogado, abro o app, né, Bernardo de Azevedo, Lotec aqui, converse com o robô, converse comigo, e ele já faz todo o encaminhamento ali do processo, ou me dá as orientações, né, o algoritmo me dá as informações todas. Eu acho que não vou precisar esperar até 2050, né, Bernardo? Acho que isso vem antes, né? Tu vai mandar um áudio, ele vai desenhando, vai ter o visual law ali, vai mostrar em forma e imprimindo depois para ti na impressora 3D. Muito bom, muito bom. Então, advogados e advogadas do Brasil, se atualizem, conheçam mais sobre LawTeX, Visual Law e todas as áreas relacionadas à tecnologia dentro do campo do direito. Bernardo, uma honra, um prazer poder trocar ideia contigo sobre isso e aprender mais sobre isso também. Eu e o Felipe, a gente sempre pede assim, né? Mas acho que tu já desenhou algumas coisas para a gente, mas igual a gente vai te pedir. 2000 e quanto, Felipe? Vamos 2030, vamos 2030, 2031, 10 aninhos. 10 aninhos, é. Como é que vai estar o campo do direito aí? Como é que vai estar? Já vai estar tudo automatizado? Essas tecnologias já vão estar aí no dia a dia dos escritórios? Traz a tua visão de futuro para a gente. Bom, eu vou colocar aqui, então, a ideia de que com esse tema da geometria e também do Legal Analytics, né, nós vamos ter, talvez em 2030, essa possibilidade de o cliente narrar o problema dele, ela está para nós o problema deles, nós vamos inserir no computador algumas informações e em instantes o computador já vai nos dizer o percentual de ganhar ou perder aquele caso com base naquilo que a gente está inserindo, com base naqueles dados. Sim. Então, isso já está caminhando para acontecer, né? Estamos ainda há alguns anos, né, até chegar nesse cenário, mas eu vislumbro essa possibilidade. Então, um escritório que tem essa ferramenta, ele já vai estar na frente de um escritório que não tem essa ferramenta. Então, começa daí. Também eu vislumbro alguma possibilidade de usar, assim, realidade virtual, em alguns casos pontuais, sobretudo no tribunal do júri, eu vejo esse potencial para que os jurados tenham uma imersão maior em relação ao caso. Né? Isso já está sendo feito hoje de forma embrionária, mas ainda há muita resistência. Né? Essa resistência, claro, em algum momento ela vai se perder, mas como forma de colocar o jurado no local do crime. Né? Ele vai ter uma experiência como se estivesse lá, praticamente como, não vai ser igual, né? Mas ele vai tentar resgatar, né, a vivência, a memória do que aconteceu a partir da realidade virtual. Então, são duas possibilidades que eu vejo, sim, em termos de utilização das ferramentas, e sem dúvida, né, que vão aumentar cada vez mais a produção de prova, a forma como os advogados também se comunicam. E o Visual Law, eu vejo que é um tema que está ainda está no momento inicial com crescimento, mas eu vislumbro um momento que cada vez mais profissionais vão utilizar essas técnicas, porque não se trata de moda ou simplesmente embelezar uma petição, mas sim utilizar as técnicas de forma adequada para melhorar a comunicação. Então, quanto mais advogados utilizam, mais profissionais utilizam essas técnicas, mais a gente tende lá na frente de melhorar a atividade jurisdicional, ou seja, que os juízes decidam melhor, porque eles vão compreender melhor as teses e vão dar melhores decisões. Então, é mais ou menos isso que eu vislumbro, não sei se 2030, talvez antes, né? Vamos aguardar. Pô, mas agora você falou dessa coisa do realidade virtual ali dos jurados, eu viajei junto contigo ali, cara. Olha o impacto que tem isso dos jurados sentir, inclusive, a emoção, cara, sentir a dor, muitas vezes, do que está acontecendo lá, porque eu penso que, né, que no avanço da realidade virtual você vai sentir cheiro, vai poder ter outras sensações para além da visual, e se torna muito tu te lembra, Cris, complexo. Um curso que a gente fez ali, acho que foi aquele da Aerolito, eles apresentaram aquele
Klaus Oversidra, acho que era o nome do documentário, que eles não me colocavam assim para os executivos ver como é que era um campo de refugiados. Sim, Então, eles sim. colocavam a realidade virtual, né, os óculos de realidade virtual, para que eles isso. pudessem ter uma ideia de como é. Né? E da isso. mesma forma aqui que eu fiz esse paralelo com o Tribunal do Júri, que é um momento que os jurados precisam compreender que são eles que vão decidir o caso. Né? Se o seu advogado conseguir fazer uma boa experiência de realidade virtual, que mostre os detalhes, a perspectiva do acusado ou mesmo da vítima, e sem dúvida vão melhorar a forma como decidem. Então é uma aposta aí para os próximos anos. Incrível, incrível. Galera, ouvintes amados, Bernardo de Azevedo e Souza, este querido com nome composto, que trabalha as temáticas tão interessantes, tão bacanas. Advogados, advogadas, ouçam, espalhem esse podcast por aí, porque eu acho que vale a pena saber mais sobre isso e apostar nessas novas tecnologias também. rn.conversas lá no Instagram, nos sigam. Toda segunda-feira, um programa novo. Bernardo, demais, velho. Valeu mesmo. Muito obrigado. Adorei essa conversa contigo hoje. Foi um prazer aí conversar com vocês, Felipe, Cristiano. Obrigado pelo convite. Contem comigo e até uma próxima oportunidade, pessoal. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência, excelentíssimo Cristiano. Doutor. É isso. Muito obrigado aí, Bernardo, por essa aula aí pra gente. E eu sou aquele que diz que os advogados estão contando as horas aí. Então, espero estar errado. Valeu, obrigado. Valeu, turma. Um abraço. abraço.